Antes de a Bíblia nos contar sua doença, ela nos conta sua importância. Naamã comandava exércitos, tinha riqueza e acesso a reis, mas não governava o próprio corpo. A frase bíblica é curta, porém, era leproso. Uma única palavra coloca um limite diante de tudo o que parecia invencível. A única pessoa que conhecia o caminho da cura era justamente quem menos poder possuía. Uma jovem israelita levada cativa para a casa de Naamã. O texto não explica o que ela sentia, apenas registra que falou. Sem sua voz, nenhuma carruagem teria partido e nenhum mergulho teria acontecido. Naamã chegou com cavalos, presentes e uma carta real. Em sua experiência, pessoas importantes abriam portas, mas Eliseu nem saiu para recebê-lo. Mandou apenas um mensageiro dizer: Jordão, 7 mergulhos. O próprio texto revela sua expectativa. Eu pensava que ele sairia, invocaria o nome do Senhor e moveria a mão sobre o lugar. Naamã não trouxe apenas uma doença, trouxe um roteiro. Ele compara o Jordão aos rios de Damasco. O problema não era apenas geográfico. Como uma ordem tão comum poderia ser digna de um homem tão importante? Seus próprios servos perceberam que ele não conseguia ver. Se o profeta tivesse pedido algo difícil, ele faria. O escândalo era justamente a simplicidade. Antes do primeiro mergulho, ele precisou retirar aquilo que o identificava diante dos outros. O texto não chama isso de símbolo, mas visualmente, o general ficou na margem antes que o homem entrasse na água. O primeiro mergulho não prova que ele já compreendeu, prova apenas que decidiu não ir embora. O texto não descreve o que aconteceu em cada descida. Qualquer significado psicológico atribuído a cada mergulho é uma interpretação. O que ele afirma é mais simples. Naamã continuou até o 7º. Ele teve 6 oportunidades para desistir. O 7º mergulho não tornou o Jordão extraordinário, tornou completa a obediência que começara na margem. Sua pele foi restaurada. Mas a narrativa mostra outra mudança. O homem que chegou dizendo, eu pensava, retorna dizendo, agora sei. Talvez a pele nunca tenha sido a única coisa que precisava de cura. Porque algumas feridas atingem o corpo. Outras se escondem dentro da identidade que construímos para suportá-las. A história costuma receber o nome do homem que foi curado, mas começou no coração de uma pessoa sem nome, que tinha razões para permanecer em silêncio e ainda assim decidiu falar. Naamã procurava uma cura, mas Deus parecia interessado em algo mais profundo. Talvez seja por isso que não começou pela pele, começou pela armadura.